Professor, está sendo muito discutido, amplamente debatido, vamos dizer assim, o papel que está sendo executado pelo filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, em sua permanência nos Estados Unidos. Eu me refiro aqui exclusivamente à discussão que leva para uma junção dos fatos, a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e o processo dos acusados da tentativa de golpe de 8 de janeiro, e que isso, de alguma forma, estaria visando algum tipo de benefício para Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro já teria dito publicamente lá atrás, quando o Eduardo foi para os Estados Unidos, que ele bancaria financeiramente a permanência do filho em território estadunidense. O senhor vê aí a possibilidade de Eduardo Bolsonaro perder o seu mandato ou responder criminalmente no Brasil pela ação que ele está tendo lá fora nos Estados Unidos? Com certeza, e as iniciativas para que essa possibilidade seja examinada e concretizada, né, já se deram. Né? A Procuradoria pedir que se instalar, né, para ferir o quanto esse procedimento tem conexão, inclusive com a ação em curso no que diz respeito à ligação do filho com o pai, né, dessa atuação no sentido, né, de gerar no processo, né, uma interferência indevida, ilegal, né, e criminosa. Né? Então, já há esse pedido de procedimento, como também no espaço legislativo já há, né, também iniciativas parlamentares no sentido de interpelar, com base no regimento, né, se há violação ao exercício legítimo do mandato, né? Não só no aspecto da atitude, que parece ser uma atitude antipatriótica, anti-republicana, né? E até contra a ética do legislativo, mas do ponto de vista daquilo que é uma transgressão das exigências funcionais, né? Daquilo que representa a atividade do parlamentar, né, fora do exercício, mas com os benefícios, né, de subsídios, de medidas de apoio. Por exemplo, li esses dias que a cota de custeio do gabinete já se esgotou, né? Isso significa uma forma, vamos dizer, que uma controladoria da República encontraria ensejo, né, para inquinar o mandato de desvio de finalidade. Então, acho que sim. E claro que o efeito é principalmente sobre a condição do principal réu da ação, né? Porque ela gera, né, uma repercussão que, sim, incrementada por uma parte da mídia que se volta para exatamente pautar essa questão do ponto de vista de encontrar meios de torná-la aceitável, natural, própria, também de alguma maneira, cúmplice desse processo, né? Porque eu não creio que essa situação lá fora tenha nenhuma condição de, por exemplo, inibir a direção e a condução do processo, né? A referência nesses dias, e até hoje, né, do fato de que nos Estados Unidos haveriam sanções, né, com base na legislação de proteção dos direitos humanos e de repressão à corrupção, né, se pudesse inclinar a lei Magnitsky, né, aquele russo advogado que foi assassinado, morreu na prisão, né, não se sabe se foi assassinado, Sergei Magnitsky, que acabou permitindo, né, que
se tenha, né, alcances, inclusive internacionais, quanto à sanção de pessoas, indivíduos e autoridades, né, que pudessem ser incluídos no escopo dessa lei. Né? Eu não creio que, por exemplo, o deputado tenha nenhuma força para poder motivar uma aplicação direta a uma personalidade como o ministro. Eu acho que a razão de ativar a lei nos Estados Unidos, nesse momento, do modo como está sendo feito, não é porque tem um processo penal em curso, né? É porque o ministro também, em outros processos, tem julgado questões de interesse dos que movem essa lei nesse momento, porque tem lugar estratégico no governo. Né? A regularização das plataformas, né? E do controle das transferências de dados, né? Das mídias, né? Entre elas, inclusive, estruturas de mídia que envolve diretamente, inclusive, o presidente da República dos Estados Unidos, que é uma das que moveram ação nos Estados Unidos contra medidas do ministro Alexandre de Moraes, foi a Trump Media, né? Technology Group, que foi objeto de incidência decisória do ministro. Né? Então, eu diria assim, para responder objetivamente a sua pergunta, né? As condições objetivas estão dadas, as subjetivas estão a depender, né, dessa trama entre nós é uma conjuntura difícil entre sistemas de governança, entre modos de fazer política, né? Aquele lusco-fusco que Gramsci dizia, é onde os monstros são fecundados, são gestados. Não é isso? Então, como é que essas subjetividades vão se mover? Mas, pelo que nós estamos vendo no Brasil hoje, né, a restauração, né, da coisa pública e da forma republicana do atuar das instituições, né, vejam aí os inquéritos que estão em curso, as ações que estão em curso, no seu devido tempo, com respeito ao devido processo legal. Né? Não tem nenhum desses réus que tenha sido carregado por algemas, descamisados ou lançados em camburões, não é isso? Não tem nenhum, né? Não tem nenhum que não tenha passado por uma audiência de custódia, né? Não tem nenhum que não tenha tido a assessoria e o acompanhamento de um advogado devidamente e regiamente constituído. Né? Então, esse lusco-fusco, esse campo sombreado, né? Que contamina tudo. Né? Por exemplo, a própria lei Magnitsky nos Estados Unidos, os intérpretes mais respeitados dizem que é uma lei que tem uma aplicação de semi-legalidade e de semi-politicidade, né? Porque tem um núcleo que está inscrito no legal, é uma lei, tem um núcleo político, que é uma tradição americana de defesa dos direitos humanos e de combate à corrupção dos outros, né? Corrupção dos outros. Sim, né? sempre. Mas tem também um uso que está sendo feito lá, tal como estava sendo feito aqui, porque a índole que move o aparato político nesse momento tem a mesma identidade ideológica, né? Tem a mesma visão autoritária, tem a mesma visão de captura, né, do aparato institucional para cumprir objetivos de natureza privada. Né? Por exemplo, ontem e hoje parece que o Musk se descola do governo, não é isso? Mas já obteve o que pretendia ao passar 2 meses lá, né? Já obteve o que pretendia, né? E já se livra do que não quer, que é os desmandos que produziu, né? Demitindo servidores, desmantelando serviços, sem ter nenhuma competência legal
E já começou a ver que os Estados Unidos têm uma estrutura clássica de garantia de direitos e o judiciário americano já começou a desconstituir todas essas formas abusivas, distorcidas, desfuncionais, né? Incluindo aquela que parecia uma coisa fora do contexto da ação de governo, que é a de tarifar a economia do mundo. Né? Os panels americanos do sistema de justiça já começaram a dizer que são formas ilegais, né? Que não dizem respeito à filosofia do mercado livre e da livre concorrência, que é a alma danada, né, do modelo capitalista que se pratica naquele país. Não é isso? Então, a saída do Musk não é ocasional. Né? Primeiro, porque já obteve o que queria, né? Lucrou com isso. Segundo, porque se previne de ser indiciado, porque todos eles vão ser em algum momento.